Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de... Olá pessoal, aqui o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Neste domingo, dia 7 de agosto de 2022, vou apresentar para os senhores o capítulo número 1 da série Paixão Cortes. E hoje, neste capítulo, nós vamos apresentar a visita de Paixão Cortes, o grande tradicionalista João Carlos Dávila Paixão Cortes, visitando a casa onde ele nasceu, aqui em Santana do Livramento, ali na Rua Uruguai, número 1378, esquina com a Rivadavia Correia, e depois a segunda casa onde ele morou, bem pertinho dali, dobrando a esquina, na Rivadavia número 286. Imagens desse documentário feitas pela fotógrafa Rubi Picanso de Moraes, lá em 2003, no dia 7 de maio de 2003, e a edição do meu querido amigo Cléo Deiques. Vamos assistir? Bom, nós estamos aqui na Rua Rivadavia Correia, uma das principais de Santana do Livramento, e que vai em direção à linha divisória durante daqui 2 ou 3 quadras. E descendo aqui, nós estamos na Rua Uruguai, que é uma que fica a rua onde está instalado o Hotel Jandaia. E eu vou falar da minha infância, do meu nascimento, do lugar, e vou caminhando aqui, descendo a Rua Uruguai, para dar detalhes referentes a este aspecto onde eu nasci, o lugar onde eu nasci. Vamos caminhando aqui estamos na Rua Uruguai, e vamos caminhar aqui mais... Então vamos caminhando, descendo a Rua Uruguai, e para mostrar onde é que eu nasci. Isso é o lugar onde a casa em que eu nasci, a 12 de julho de 1927, portanto mais de 50 anos atrás. Da esquina descia-se e existiam mais 2 ou 3 casas que hoje já não tem a mesma frente, né? Mas era até aqui, mais ou menos, a nossa casa, a casa do meu pai, que ele alugava, e tinha, então, aqui subia-se a escada, uma escada de uns 20 degraus, à direita ficava a sala da casa, à esquerda o quarto da minha mãe e do meu pai, e também onde eu era pequeno, né, estava aí. Depois a casa apresentava a sala de jantar, mais uma copa, e a cozinha, e também outros quartos que tinham. Era uma casa bastante ampla, e depois descia-se para a continuidade que tinha, que era o pátio, né, um pátio amplo, onde então meu pai colocava o automóvel, um Ford 29, que ele possuía para suas atividades como engenheiro agrônomo. E eu o acompanhava. A casa aqui, nasceu também a minha irmã, era mais ou menos por aqui, assim, já não tem mais a parte frontal original, mas era
dava esta casa com os fundos de uma outra casa que era, e nós vamos ver agora, que era do meu avô, João Pedro Rodrigues Dávila, casado com a minha avó, Zulema Leal Dávila. E, em razão, esta casa pertencia ao doutor Vitorino, e o meu pai alugava. E como os fundos das duas casas eram comuns, o doutor Vitorino permitiu que se abrisse uma porta, né? E nessa porta, então, ficaram duas casas interligadas. Era uma única casa. Às vezes a gente quase geralmente vinha pela rua da Rivadavia, entrava pela casa da minha avó e subia e passava para a nossa casa. Porque aqui sempre tinha uma ladeira e era um pouco incômodo. Pois nesta casa aqui, segundo a dona Belmira Labarte, a pessoa que eu entrevistei, quando estive aqui fazendo uma série de pesquisas e quando comecei a trabalhar como profissional, classificador de lã da Secretaria da Agricultura, e descobri a dona Belmira Labarte, que é de família tradicional e que era o antigo dono do Hotel Labarte, aquele do Jandaia. E então ela contou-me, o Jandaia, onde eu estou hospedado hoje, né, ficava ali, ao lado também tinha a casa dos Labarte, do proprietário que eu conheci, né? E a dona Belmira me contou, em razão das investigações minhas, de que o José Hernandes, o autor de Martim Fierro, quando fugindo da Argentina, passando pelo Uruguai, veio se hospedar mais ou menos ali naquele lado ali, na subida da linha divisória, mas parando, me parece, no lado uruguaio. Mas como tinha também um companheiro de luta deles, né? Eles perderam a Revolução e imigraram para cá, fugindo, né? E tinha um companheiro de luta dele, que era o Major Piran. Então, eles, como a família Labarte tinha muitas moças prendadas, uma irmã da dona Belmira mais velha, então o Major Piran se tomou de amores por ela e eu frequentava a casa aqui. E a dona Belmira tinha 14, 15 anos, então ficava junto à irmã, fazendo a sala e como doce de pera. E geralmente, naquela época, sempre tinha uma pessoa da família acompanhando os movimentos dos namorados, enfim, né? E ela então me contou que o José Hernandes, esse autor do Martim Fierro, essa obra magnífica e figura dele, acompanhava o Major Piran. E então subia pela escada, depois entrava à direita, que era a sala da nossa casa, e ali, então, frequentemente, colocando as mãos às costas, assim, né? Ele que tinha uma postura bastante forte, né? Uma pessoa com uma barba bastante comprida, então, caminhando de um lado para o outro, dizia os versos que depois se tornaram famosíssimos. Então, esse é o relato que ela me deu, a dona Belmira Labarte, com uma nitidez, uma clarividência extraordinária, e assinou, escreveu do próprio punho um testemunho dizendo: eu conheci José Hernandes, autor de Martim Fierro, quando eu tinha 15 e tantos, 16 anos, assim quando o Major Piran visitava a minha irmã, assim, todos os detalhes. É o único documento que existe, me parece, no universo, né, de uma pessoa brasileira que tenha conhecido José Hernandes e tenha declarado espontaneamente. Isso me representa um documento muito sério, porque eu, fazendo estudo sobre o José Hernandes, realmente, segundo os dados históricos argentinos, quando ele fugiu da Argentina, vem coincidir exatamente com a idade, porque naquela época a dona
A dona Belmira já tinha 80, quase 90 anos, né? Então, coincidiu exatamente com os dados, os elementos que ela me deu. E ele me dizia que era uma pessoa muito amável, muito afável, e que dizia com muita vibração esses versos, 11 versos, né? E no intervalo, durante a reunião da visita. E esses versos depois tomaram forma livresca e se constituiu numa verdadeira Bíblia argentina, uruguaia e paisana brasileira também, pelo gauchismo, pela riqueza, pela expressão e pelo conteúdo filosófico daquela época, né? Então, esses são os detalhes que eu quero esclarecer com todo cuidado. Foi publicado na plateia daquela época, 1955, 56, essa entrevista minha. Então, se alguém quiser, poderá consultar na biblioteca do jornal, da plateia, esses dados e essa entrevista que ela me concedeu e do qual eu estou narrando mais uma vez para a fidelidade dos aspectos históricos, já que existe, e depois nós vamos ver ali, duas placas, ali bem na esquina, em que diz que ele teria feito os versos aí. A dona Belmira não me disse que ele teria feito, escrito, tido inspiração para, no momento, escrever ali aqueles versos. Ele já vinha com as suas memórias dizendo de improviso ali no instante, né, esses aspectos. Porque ali está a placa, naturalmente ali fica uma placa mais acessível para o público conhecer e diz que ali o José Hernandes escreveu os seus versos, ou morou. Não, ele morava do lado de lá na linha do lado de lá, na subida do morro, e de lá vinha, junto com o Pirã, Major Pirã, fazer as visitas com as famílias dos Labarthe. Esses são detalhes que eu acho muito importante, primeiro porque eu nasci aqui, né? Importante não por ter nascido aqui, importante pelo documento que fica e a coincidência de eu ter nascido nesta casa e esclarecer, em definitivo, porque ela foi a única pessoa brasileira, a única pessoa viva e que conheceu o José Hernandes e que caracterizou, e eu depois peguei uma série de ilustrações e a figura realmente que ela me descreveu a mim era perfeitamente reproduzida pelos documentos e publicações na Argentina. Então agora, ali para baixo ficava o pátio e dava os fundos da nossa casa, não tinham essas casas aqui, eram pátios bastante grandes, e dava os fundos com o pátio da casa do meu avô. Então era uma coisa comum lá e aqui. Hoje estão essas outras casas e aproveitaram todos os terrenos. As frentes aqui estão diferentes. E já que tu estás mostrando aqui, eu só gostaria que tu mostrasse para lá onde fica a linha divisória, mais ou menos, ó, lá onde tem aquele letreiro, os dois letreiros ali, era por ali que o Major Pirã e o José Hernandes moravam aí, do lado de lá. Este lado de cá, daquele edifício grande, fica no Brasil, né? Mas era do lado de lá. Era uma pensão que eles moravam, porque não tinham posses maiores de fazer. Ele não morou aqui, ele morou do lado de lá, mas vinha aqui e eu estou registrando. E agora vamos subir ali para mostrar onde é que estão as placas alusivas a fatos correlatos a isso. Vamos lá? A casa de vocês aqui é sua? Aluga? Não, mas aluga. Agora, o senhor sabe, só para fazer um esclarecimento, mas isso aqui faz parte da mesma casa da esquina. Sim, não, era um bloco do Dr. Vitorino. Era um médico daqui. Sim, Vitorino Soares Pinto. Isso, Vitorino Soares Pinto. Ele pegava todo esse. É do sobrinho dele, do Renato.
Ah, Essa casa é do Renato pois Ferreira. então, é terreno dele. É filha da... Ah, então tá, isso aqui é filho da dona Isolda, você lembra? Irmã do Esse eu não me, Vitorino, né? não me lembro, né? Sim. Então tudo isso aqui fazia parte daqui. Só que aqui era a casa onde nós morávamos, que alugávamos, né? O meu pai alugava, e tinha uma escada onde subia, né? Então... Bom, nós viemos lá da casa onde eu nasci, não é? Subindo para mostrar onde é que está colocado estas placas aqui, ó, entre a Rua Uruguai e a Rivadavia estão essas placas aqui que dizem ali homenagem Santana no centenário de Martim Fierro, dezembro de 1972. A administração Dr. Ney Campos. Ney Campos mandou colocar uma placa aqui, e aqui também tem outra. José Hernandes, não sei, não dá muito para ler, 1967. Rivera, homenagem de certo de Rivera, da gente Rivera. Está nesse bloco aqui, e aqui tem outra placa que eu não estou conseguindo, talvez pela parte da tarde a gente possa ter mais luz para pegar perfeitamente. Então, esta esquina é que estão estas placas alusivas à presença, como é? Da República Argentina, alusiva também a Martim Fierro, né? Então, agora depois tu filmas dali, mais ou menos. Nós viemos de lá, onde eu nasci, ali na Uruguai, aqui é Rivadavia Correia, que está à esquina. E foram colocadas essas placas aqui. Não é precisamente o local aqui. Como eu esclareci, o local era ali embaixo. Mas, de qualquer maneira, é um referencial sobre a importância do José Hernandes, a sua figura histórica e o princípio dos seus versos Martim Fierro, né? E agora nós vamos indo caminhando, que vamos ali para a casa da minha avó e a casa em que o meu pai construiu. Vamos caminhando aqui pertinho. Então agora nós viemos ali da esquina e agora vamos aí à casa do meu avô e da minha avó, em seguida a casa que o meu pai construiu aqui, na Rivadavia Correia. Vamos lá. Aqui é o 278, aqui em seguida ficava a entrada da casa da minha avó, né? A Zulema Leal Dávila, e que dava o fundo com a casa lá do Uruguai, que o meu pai alugava do Vitorino, Dr. Vitorino. Então havia uma abertura central e ficava somente uma casa, né? E quando eu vim trabalhar aqui em 44, 45, eu fiquei morando com a minha avó lá em cima, lá naquela, ali era o meu quarto e aqui embaixo era uma garagem. Então eu fiquei morando por muito tempo aí, trabalhando profissional na Secretaria da Agricultura, lá naquela casa. E então convivi muito com esses aspectos. A casa da minha avó e do meu avô era uma porta central com uma entrada. O meu avô ficava bem aqui, né, sentado, fazendo palito. Era famoso, não é? Era fazendeiro, rico, uma série de instâncias, né? Bom Despacho, Cerro Chato, né? Mas ele tinha essa mania. E nós guardamos até hoje, né, os palitos que ele fazia com sarandi. Cortava, então ficava aquele maço de madeira ali, ele passava, todo mundo cumprimentava e ele dava de presente de aniversário, tudo bem arrumadinho. Era um colosso, né? Todo mundo conhecia seu João Pedro, o que faz palito. Então a entrada era aqui, né? Tinha um pátio muito grande que dava coincidência com o pátio da nossa casa lá comum. Então era uma coisa comum nos fundos e a entrada aqui também. Agora, agora vamos passar ali para outra casa, que era a casa em que o meu pai construiu e que nós vivemos também
por muito tempo antes de sair para morar em Uruguaiana. É aqui, ó. Bom, aqui é o 286 da Rivadavia Correia. Esta casa foi construída pelo meu pai e aqui nós moramos uns 4, 5 anos antes de ir meu pai transferido para Uruguaiana. A casa conserva-se as mesmas características, né? A entrada, depois a sala de jantar, vinha a copa, a cozinha e depois os quartos lá em cima do meu pai, um quarto da minha irmã, que já tinha nascido, e depois o meu quarto, e aos fundos tem um desnível bastante grande, é o porão, e lá embaixo ficavam 2 porões também que eram aproveitáveis, né? E mais o pátio enorme que tinha lá, onde eu jogava futebol, e brincava, etc. Então, esta casa depois, quando nós nos transferimos para Porto Alegre, foi vendida, e hoje é o doutor Aristeu Paulo Carvalho, especialista em cirurgia e traumatologia bucofacial. Eu não o conheço, mas foi revendida naturalmente. E aqui eu vivi muito tempo também, em continuidade desta casa, até a metade de lá, até a metade da rua, eram todas propriedades do meu avô. Estavam alugados para diferentes atividades comerciais. Então era um bloco de meia quadra, todo de propriedade dele, e este terreno era dele, e que ele, por herança, não sei como, acabou sendo pertencente à minha mãe. A minha mãe, Fátima Dávila Paixão Corte, e o meu pai, Júlio Paixão Corte, engenheiro agrônomo. E aqui, então, nós vivemos algum tempo. A Dercy, que é a minha irmã de criação, já veio conosco aqui e ela está morando em Porto Alegre. Infelizmente, perdi a Maria Zulema, minha irmã, que é mais moça, com uma diferença de 5, 6 anos, né? E a vida é isso aí, e nós estamos registrando esses momentos para dizer, pessoalmente, para os meus filhos, para os meus netos, né, por onde eu andei, onde eu nasci, porque nem eles sabem. E se a gente quer preservar a tradição, tem que começar por casa, com a família, com seus dados, com a originalidade, não mais do que isso. Oxalá possa servir no futuro para algum esclarecimento biográfico, né, da vida da gente, já que a minha atividade pública é muito grande. Nesta época eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, quando morava com a minha avó, já tínhamos nos desfeito, já tínhamos transferido para outro lugar, já tinha perdido meu pai. Então foi uma vinda profissional, quando muito jovem, eu tinha 18, 19 anos, quando comecei a trabalhar nas cooperativas de lã e as fábricas aqui. E aqui fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa atividade, depois voltei para Porto Alegre, onde segui os meus estudos no Colégio Júlio de Castilho, noturno, e trabalhando durante o dia. Mas guardo, assim, muita lembrança, e depois nós vamos fazer uma série de registros aqui, que agora está me vindo à mente, e já que eu estou conversando com um passado que não é muito novo, já tem mais de 50 anos. Eu estou com 75 anos, vou para 76, e algumas lembranças são muito gratas das pessoas, dos primeiros passos, das atividades que depois a gente vai ver tem muita importância. A minha mãe tocava gaita, tocava violão, tínhamos piano. Eu estudei piano 2 anos, depois nós vamos passar ali onde eu estudava piano, né? E então era uma casa muito alegre. Meu pai é um homem muito comunicativo, de alto espírito comunitário, então sempre estava envolvido com as atividades comunitárias aqui de Santana. E era uma pessoa que eu, pelo
que eu depois vim trabalhar aqui, sempre deixou gratas recordações e grandes amizades. E eu procurei conservar também esse padrão, e ontem me encontrei com uma série de pessoas que, digamos, jovens àquela época, e hoje já maduras, e que sempre recordam que meu pai, a minha mãe chamava-se Fátima, não é? Dávila Paixão Corte, mas todo mundo a conhecia, e ontem ainda estivemos conversando, é a Fatima. A minha avó chamava-se Zulema, o que é um nome Sulema, que ela tinha no Irapeí, né? Tinham instâncias lá. E Sulema é um nome árabe, e Fátima também é um nome árabe. Esses dois nomes se preservaram pela família nossa, e eu tenho uma filha que chama-se Maria Zulema. Né? Então são coisas assim curiosas, nem ela sabe, está lá em Minas, nem pode imaginar que eu esteja gravando este momento aqui. Agora passamos para outra localidade, tá?